Você percebe? Produzindo propaganda, como esse vídeo divulgado nas redes sociais. Ontem fizeram o ataque mais letal de toda a sua história. O quanto nos distanciamos da linha da normalidade. Oi, meu nome é Eric e eu sou um Terrier. E eu me identifico como um coati. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que há algo de muito errado no mundo. Será que chegamos no início do fim? Será que estamos no princípio das dores? Então, o que fazer? Como entender tudo isso? Olá, este é o canal Cole, e a partir de agora, eu te convido a ir até o final comigo. Garanto que você sairá daqui com um conhecimento acima da média sobre o estudo do fim dos tempos. Fique bem confortável, preste muita atenção e tenha uma ótima experiência. Durante o reinado do imperador romano Domiciano, por volta do ano 95 d.C., em uma pequena ilha no mar Egeu, chamada Patmos, situada a cerca de 55 quilômetros da costa da atual Turquia. Na época, ela servia como local de exílio para prisioneiros políticos e religiosos. O apóstolo João foi enviado a Patmos por causa de sua pregação do Evangelho e testemunho de Jesus Cristo, sendo acusado de rebelião contra Roma. Then I shall take away your life. Then I shall be with Christ, which is the truest life. Patmos. Patmos to all those who defy Caesar. Durante seu exílio, ele recebeu as revelações do próprio Cristo, que registrou no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João possivelmente foi libertado e retornou a Éfeso, onde continuou seu ministério e morreu de causas naturais em idade avançada, possivelmente entre 90 e 100 anos, sendo o único apóstolo a escapar do martírio. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Ele é um texto profético e apocalíptico que descreve visões complexas sobre eventos futuros, incluindo o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Mas, para compreender as revelações citadas no livro do Apocalipse, é essencial conhecer as profecias do Antigo Testamento. Para isso, precisamos retroceder no tempo alguns anos, mais ou menos 2.600 anos atrás. Behold! I
will take all the families of the north, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and will bring them against this land, and will utterly destroy it. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, avisou Israel repetidamente sobre sua rebeldia contra Deus. Sua mensagem era clara: desobediência traria consequências. Ele previu 70 anos de cativeiro na Babilônia como punição pelo descuido em guardar os anos sabáticos. Esses anos de exílio foram um chamado ao arrependimento. This is what the Lord Almighty, the God of Israel said. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place, Jerusalem. 70 anos se passaram exatamente como Jeremias havia profetizado. Nesse tempo, Israel viveu sob o domínio de Nabucodonosor. E a Babilônia se tornou palco da intervenção divina. É nesse contexto que Daniel surge como profeta e intercessor, buscando entendimento sobre o destino de seu povo. Daniel foi um profeta bíblico, capturado durante a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 605 a.C. e levado ao exílio na Babilônia. De linhagem nobre, destacou-se por sua sabedoria e fidelidade a Deus, servindo em posições de destaque nos governos da Babilônia e Pérsia. Ele interpretou sonhos proféticos, como o de Nabucodonosor, sobre reinos futuros. Sua fidelidade foi provada na cova dos leões. Daniel também recebeu visões apocalípticas, incluindo as 70 semanas relacionadas ao Messias e eventos futuros. Mas seria esse cativeiro o ponto final? Ou apenas o início de algo maior? Ao estudar os escritos de Jeremias, Daniel percebe que o período de 70 anos está se encerrando. Movido por essa revelação, ele ora fervorosamente, confessando os pecados de Israel e pedindo perdão. É nessa oração que Deus responde, enviando o anjo Gabriel com uma mensagem ainda mais intrigante. 70 semanas estão decretadas sobre o povo e a cidade santa. Gabriel, eu orei tanto e você veio. Daniel, assim que você começou sua oração, a resposta foi dada. E estou aqui para entregá-la. Deus o ama muito, Daniel. Por isso me enviou. Agora ouça com atenção e procure entender o significado da revelação. Ouvirei. Mas o que significam essas semanas? É importante que você entenda que em todo o Velho Testamento temos detalhes importantes a respeito do fim dos tempos. Porém, não há nenhum outro livro no Velho Testamento que seja tão profundo e tão específico a respeito das coisas do fim como o livro de Daniel. Este livro tem sido chamado por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento. E ao mesmo tempo é importante dizer que é impossível você entender o livro do Apocalipse sem entender o livro de Daniel, pois existem muitos elementos em comuns, e especialmente as 70 semanas de Daniel, encontradas no capítulo 9 do profeta. And so say I, Cyrus, king of the Persians, let Jerusalem be rebuilt. The Lord God of heaven has given me all the kingdoms of the earth, and has appointed for me to build a temple in Jerusalem, in Judea. Any one of his people among you
May his God be with you. Let him go to Jerusalem and Judea and build a temple of the Lord, the God of Israel. Outra coisa importante a saber é que no hebraico, a língua original que foi escrito o livro de Daniel, a palavra semana significa um conjunto de 7. Ela pode se referir tanto a uma semana de dias como uma semana de anos. No contexto das 70 semanas, entende-se cada semana como um período de 7 anos, baseado em costumes judaicos e no uso simbólico profético. Além disso, é importante sabermos que cada ano citado na profecia são anos de 360 dias, e não 365 dias. O ano de 360 dias, usado nesse cálculo, segue o calendário profético ou o ano bíblico. Esse padrão vem de referências como o relato do dilúvio em Gênesis, que sugere meses de 30 dias, e é usado em profecias como em Apocalipse, onde períodos proféticos são calculados com base em anos de 360 dias. Preste muita atenção neste gráfico. Através dele, vamos entender o cumprimento das profecias até aqui e as que estão por vir. Gabriel explica que as 70 semanas são um período profético de 490 anos. A profecia se divide em 3 partes: 7 semanas, 62 semanas e a última semana, onde eventos decisivos ocorreriam, incluindo a vinda do Messias e a destruição do templo. Começamos com o decreto para a restauração de Israel, ou seja, o decreto que foi feito por Ciro para que eles pudessem sair e voltar para Jerusalém. O decreto foi feito, mas as semanas começam a ser contadas a partir da saída da ordem. A partir daqui, o relógio profético começa a contar. Passaram-se nessa primeira etapa 69 semanas de anos, que seria 483 anos. Essas 69 semanas são divididas em 2 partes: 7 semanas e 62 semanas. As 7 primeiras semanas, ou 49 anos, fala do período em que o povo de Israel voltou e reconstruiu a cidade, as muralhas e o segundo templo. A partir daqui, até a vinda do Messias, fecha o segundo período de 62 semanas. Este é o momento em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém e foi aclamado como Messias, concluindo a primeira e a segunda parte da profecia, fechando assim 69 semanas. E o relógio profético, por enquanto, ele vai ser pausado. A partir de agora, inicia-se o Tempos dos Gentios, ou a Era da Igreja. Entenda que há uma pausa no relógio profético com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Messias morre e a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso aconteceu no ano 70 d.C., quando, sob o comando de Tito, os soldados romanos destruíram a cidade, e o relógio profético fica pausado até que a última semana se inicie e Deus volte a tratar com Israel. Pois a Era da Igreja começa logo após a morte do Messias, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, passando pela destruição do templo até o arrebatamento da Igreja. Então chegamos à 70ª semana, que começa com o acordo de paz feito pelo Anticristo, e o relógio profético será novamente acionado. Este período é dividido em 2 partes de 3 anos e meio cada. A primeira parte
é chamada de tribulação, e a segunda parte chamamos de grande tribulação. Nesse tempo, o Espírito Santo estará presente, porém, não habitará mais nas pessoas. E as pessoas que estiverem nessa última semana, para crer em Jesus, vão ter que pagar um preço muito caro, pois o anticristo estabelecerá seu reinado de tirania. A marca da besta vai ser imposta sobre todos. Quem não aceitar vai ser perseguido, morto. E, portanto, este será um período muito, mas muito difícil. Este período começa com o acordo de paz feito pelo anticristo com muitos e termina com o retorno de nosso Senhor Jesus, quando ele desce dos céus com seus santos para a batalha do Armagedon. A última semana de Daniel é sem dúvida a mais polêmica. Muitos acreditam que ela ainda está no futuro, marcada por eventos apocalípticos. Entendo que cada uma dessas profecias é uma clara demonstração do controle absoluto de Deus sobre a história. Cada detalhe da profecia aponta para o cumprimento das promessas divinas. Mas como isso termina? Qual o futuro da humanidade? O que diz o livro do Apocalipse? Se você, assim como eu, tem perguntas como estas, me acompanhe no próximo vídeo e juntos acharemos as respostas. Isso é o canal Call e essa é a minha contribuição.